Olá, pessoal! Vamos falar hoje sobre o ciclo das emoções, como eu consigo fazer para mudar tudo isso que eu estou sentindo e transformar a minha vida? Pois bem, então eu fiz essa aula pensando nas pessoas que nos dizem, mas como eu faço para sair dessa zona de pensamento? Eu não consigo sair, ou ainda quando eu vejo, puf, aconteceu. E tantas outras pessoas que sofrem, mas que sofrem mesmo, viu? Tem uma vida terrível por não conseguirem identificar onde começa essa emoção e o que fazer no momento que eu identifico ou que eu não identifico. E se isso está acontecendo contigo, tu conhece alguém que passa por isso, esse áudio, essa aula explicativa é justamente para ti. Mas antes de tudo isso, eu vou me apresentar. Meu nome é Kalinka e eu sou uma navegante do universo aqui no Farol. Seguindo, então, é muito importante identificar nesse ciclo das emoções algumas etapas principais, para que ali aconteça o gatilho e eu não deixar todo um processo mais grave acontecer. Tudo se inicia quando se vê ou se ouve determinada coisa, quando desperta o primeiro gatilho do ver ou ouvir determinada situação. Ali é um grande momento de se analisar. Eu estou vendo ou ouvindo algo que eu não gosto e não me faz bem. Então, identifiquei neste primeiro momento, ali é a hora de mudar de canal, de sair de perto da pessoa, ou seja, de não deixar que eu me contamine ainda mais com isso que está acontecendo. Se eu não estiver atento, o cérebro começa a interpretar todo esse conteúdo que eu vi ou ouvi e ele começa a criar julgamentos diante desses fatos. Putz, grilos, tocou a sirene mais uma vez, tá? Então, eu ouvi, não identifiquei, o meu cérebro interpretou essa situação e eu começo a julgar diante de tudo isso. Mas você não prestou atenção nisso, tá pé da vida, tá? E daí tu começa a criar pensamentos e ideias referentes a tudo isso que já aconteceu. Tu tá com o teu campo das emoções completamente contaminado, tá? Tu já tá furioso, dominado por um sentimento e tá prestes a fazer besteira. Atenção, 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 ligou mais um sinal de alerta. É hora de se perguntar o porquê que eu tô fazendo isso. Dá um basta na situação agora. Antes que nada já foi. Você não conseguiu alertar tudo isso que tá acontecendo, tu tá muito pé da vida, já passou a situação e tu partiu pra ação e de novo não deu boa. Quando tudo se acalma, com a cabeça no lugar, tu observa o que tu fez. Tu se arrepende, mesmo lutando com uma lógica que é mais uma desculpa do que a lógica, tu promete não fazer mais até que tudo, daqui a um tempo, começa novamente. Vamos dar um exemplo mais claro sobre isso? Eu vejo ou ouço uma determinada mensagem do celular do meu marido, tá? Na hora eu penso, interpreto aquilo como uma traição, mesmo que nada me diga que isso seja, mas eu interpreto, a mente cria e criou aquilo como uma traição. Começo a julgar os atos dele e na hora eu crio um monte de lógicas que não são nada lógicas sobre aquilo, como ele tá mesmo distante de mim, ele vive no celular, ele não me dá mais bola, ele não me procura, realmente é uma amante, já tinham me falado que viram eles conversando. Vi ele cumprimentando ela no mercado e desconfiei. Bem que ele cumprimentou de uma maneira diferente. Vi que ele olhou para ela de uma maneira diferente. Eu sou mesmo uma idiota. E lá vai. Imagina assim, imaginei uma cena toda, fiquei tomada de raiva, sangue nos dentes, parti para ação. Daí, gente, eu conto isso para uma amiga, né? E ela, que ainda é bem amiga, daquelas bem boa, botou um pouco mais de pilha. Não deu outra. Atormentei a vida do coitado, que sem entender nada, sem saber de onde estava vindo tudo isso, né? A gente acabou brigando. Quero o sangue da criatura, porque enfim a minha cabeça tá lotada, tá partindo para ação, eu quero sentir o gosto dela nos meus dentes. Encontro ela, eu dou uma esbarrada, vou partir para cima, saio de carro atrás dela. Bom, faz aquele monte de babaquice que só quem tem cabeça quente não consegue pensar, eu chamo de cabeça palito de fósforo, acaba fazendo. E com isso meu casamento entra em crise, eu faço um baita de um papel de idiota por algo que na verdade nem aconteceu, que foi tudo criação da minha mente.
crio até a ideia do meu marido de que isso possa vir a acontecer, de tanto que a minha mente foi boa, né? Porque é mais coisas da minha mente, acabei botando coisas na cabeça dele. Então, se nós chegássemos a separar e ele realmente ver nela uma possibilidade, ainda eu vou dizer, viu? Eu estava certa. Partindo. Então, pessoas, bora cuidar dos nossos sentimentos mais do que cuidamos da vida dos outros. Vamos ser sinceros? Porque para trabalhar em nós a gente precisa ser sincero. Dê um jeito, fale com quem mora com você para dar um sinal de alerta quando tudo isso começa. Pedir ajuda, tá? É realmente para muitos é como se fosse um vício. Eu dei ali o exemplo da mulher que julga estar sendo traída, mas isso pode ser qualquer outra situação. Pode ser uma questão de trabalho, pode ser uma questão com filho. Infinitas possibilidades de exemplos que podem vir a acarretar essa ação, partir para ação sem que tu se toque do que está acontecendo, tá? Sem que tu preste atenção no que está acontecendo, sem que a sirene não ligue, tá? Então, um sinal de alerta precisa ser tomado. Tem quem faz, coloca uma pulseira vermelha no braço, para cada vez que vê a pulseira vermelha, começa a cuidar dos seus pensamentos. Tem quem fala com a família e pede, me deem um sinal de alerta quando isso começa a acontecer. Tem quem faz um sinalzinho na mão. Enfim, gente, tem várias possibilidades para fazer com que tu preste atenção mais nos teus pensamentos. Eliminar da tua vida a necessidade incontrolável de julgar os outros e principalmente a si mesmo. Isso é muito importante, a si mesmo. Porque muitas pessoas entram nessas noias porque se sentem pior do que os outros. Elas criam coisas a seu próprio respeito, porque elas não se amam e não se valorizam. Então, elas se tornam um observador se tornarem um observador da sua própria atividade mental é uma outra maneira, uma das principais, que eu tô falando também desde antes, de controlar a sua vida, tá? Então, não se sentir pior do que o outro, não achar que tudo está girando ao redor do teu umbigo. Controla a tua atividade mental. E aceitar, galera, as incertezas da vida. E trabalhe isso em você, como, por exemplo, pensar sobre como somos finitos em matéria e que logo essa experiência temporariamente humana, essa experiência hoje que eu estou tendo aqui na Terra, vai se perder, tá? Como eu tô perdendo a minha felicidade, pensando muito em coisas que não estão me deixando feliz. Então, pensar assim na morte, parece uma palavra muito difícil, muito duro de se falar, mas a morte faz parte da nossa vida. E pensar sobre ela faz com que eu não perca tempo adiando a minha felicidade. Pensar que existe um mar com infinitas possibilidades para que tudo dê certo. Então eu preciso acreditar e confiar realmente em Deus, confiar e acreditar no todo, no universo que é o todo. Mas confiar de verdade, viu? Entender que todas as brigas que acontecem, que nós estamos envolvidos, acontece quando eu quero mudar a outra pessoa. E principalmente quando esquece que todo lado da sombra tem o seu lado de luz. É o seu ponto de vista que define a sua vida. Então, eu não vou mudar o outro, e se eu estou na escuridão é porque o outro lado da escuridão é a luz. Se eu estou num momento de raiva, no outro momento de raiva eu tenho a paz. Se eu estou num momento de ódio, no outro lado eu tenho amor. Então, se tu pensar nas polaridades, se eu pensar novamente no pêndulo do universo, eu sei que nada neste momento, nem de bom e nem de mal, vai ser para sempre, tá? Então, o que eu preciso é driblar esse pêndulo do universo para que eu me mantenha no neutro e me mantenha feliz o mais possível do tempo e que eu consiga me manter assim por mais tempo possível, pulando esse pêndulo, dando um salto quântico na minha vida. Porque daí, se eu tiver que atravessar um momento de escuridão, eu sei que logo depois da escuridão vai vir a luz. E eu sei como isso acontece através do cuidado com a minha mente. Eu te convido para ser feliz, para criar a tua felicidade fazendo esse exercício de cuidado mental,
por 30 dias, tá? Fazendo esse exercício de cuidar dos ciclos das